E aí, você que vai fazer prova IDECAM, técnico de enfermagem, a gente vai analisar agora essa banca, vai ver como é que ela costuma cobrar as questões, vai ver, tem um olhar geral também para você não chegar meio abestalhado lá na hora da prova, né? A gente vai fazer uma análise geral e depois para a questão específica para ver o que é que essa prova costuma cobrar e você saber exatamente o que revisar. Faltam poucos dias e é importante que você vá direto ao ponto. Então vamos ligeiro. Veja só que aqui é o cabeçalho normal, é uma prova para técnico de enfermagem, plantonista. E ela pede essa frase aqui, né? Ó. É para você transcrever essa frase, porque isso aqui é uma maneira de ela saber quem é que tá, se é você mesmo que está fazendo sua prova ou se é outra pessoa, né? Basicamente, eu acredito que seja só para reconhecimento de letra. Se você fizer, talvez cometer algum pequeno erro aqui, eu acho que isso não é problema, desde que a letra seja sua. Esse é o ponto. Vamos ver aqui como é que ela diz no início, né? Sua prova. Fala aqui sobre sua prova, informações gerais, tempo. Aqui a gente está visualizando uma prova do município de Teresina, no Piauí. Foi uma prova de 2024, é uma prova bem recente, então é extremamente relevante fazer uma análise dessa prova, viu? São 60 questões para ela, não sei, eu não lembro se a prova da PB Saúde, por exemplo, que é uma prova que está vigente agora, se são 60 questões também. Essa aqui tem questão discursiva, que eu acredito que a PB Saúde não tem. São 5 horas de prova. Enfim, você vai fazer logo essa leitura inicial para os pontos principais, para não deixar passar batido nada, né? E a gente vai fazer uma passagem rápida aqui, ó. Primeiro, ela vai aqui colocar a prova de português. E aí traz um texto, né? Veja que é uma prova que ela vai trazer um texto um pouco grande. Vamos ver até onde vai esse texto aqui. É um texto que ocupa quase uma página completa. Então você já pode esperar que ela vai cobrar a interpretação de texto, né? E aí, eu não vou me deter a analisar português aqui, porque português não é minha área. Então não vou me aventurar naquilo que eu não tenho conhecimento aprofundado, não. Se até nas questões de enfermagem a gente não pode dizer que se garante 100%, imagina em português. Estatuto Teresina, também isso aqui, pronto. Conhecimento do SUS. Começa aqui. Então como é que a gente faz essa análise? E aí fica a dica. Você, quando for fazer uma prova, seja a PB Saúde, que vai acontecer agora, falta poucos dias para a prova, ou qualquer outra prova seguinte, se você quiser ter 2 vínculos, ou caso não passe, não seja aprovado nessa da PB Saúde, qualquer prova IDECAM, ou você pode utilizar essa análise que eu vou fazer, e quando você for fazer uma prova de outra banca, você faz uma análise de acordo semelhante à que eu vou fazer aqui. Muitas pessoas dizem, você tem que tem que responder as provas anteriores da banca. Isso é bom para aprender o conteúdo, gravar o conteúdo, mas isso não é uma análise da banca propriamente. Você não está fazendo um mapeamento. A gente vai fazer aqui um mapeamento para analisar quais são as tendências de cobrança da IDECAM em relação a conhecimentos específicos. E aí vamos ver, ó. Olha só. Como é que faz? Você vai se deter basicamente ao enunciado. Não pode perder tempo. Olha, eu vou tentar analisar aqui, sabe quantas provas? 1, 2, 3, 4, 5 provas da IDECAM. Eu vou começar das mais relevantes, que são as mais atuais. Sempre que você for fazer análise de banca, você tem que começar pelas provas mais atuais, desde que o edital seja semelhante. Então, eu comecei pela de 2024, aí tem outra 2024, 2022, 2021 e 2021. Inclusive, essa de 2020, Campina Grande,
Eu fiz essa prova para técnico de enfermagem. Sou enfermeiro, mas fui para técnico de enfermagem. E fiquei em primeiro lugar, viu? Não é me mostrando não, mas... sei fazer. E aí, como é que você vai fazer essa análise? E aí, leve isso para todos os seus preparos. Nunca vá para uma prova antes de fazer uma análise rápida como essa. Porque é super rápido. Você vai ver, eu vou tentar analisar 4 provas bem rapidinho. Vamos ver, simbora. A respeito das responsabilidades do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa que corresponde às responsabilidades da lei definidas pela lei. Pronto, você já sabe que cai a lei 8.080. Pronto. Não cobrou? Você precisa acertar? Responder essa questão para saber que foi cobrado esse ponto? Não, você não precisa responder. Por enquanto você não está tentando aprender o conteúdo, você está analisando a banca. Você já sabe que ela cobrou 8.080. Vamos embora, agora para outra prova. Com relação à Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, pronto, penais, analise a alternativa a seguir, corresponde, pronto, você já sabe que cobrou a Política Nacional de Atenção Especializada à Saúde. Está no edital? Está no edital, então você vai estudar. Por quê? Porque, aliás, ainda é cedo. Não é questão de priorizar ainda. A gente vai para frente, vamos analisar. Ainda tem 4 provas para a gente analisar a tendência. Se começar a se repetir esses pontos, aí sim, você vai se dedicar. Por exemplo, PB Saúde. Vamos falar de PB Saúde, que está bem pertinho ali, é um concurso gigante. Você perceber, está cobrando em todas as provas 8.080. Então, o que você vai fazer? Revisar mais fortemente a lei 8.080. Aquilo que não cobrou de jeito nenhum em nenhuma outra prova anterior, aí já não, talvez não seja o caso de priorizar, né? Já que muitas vezes o tempo não é nosso amigo. Vamos embora. SUS. Origina os movimentos populares das comunidades eclesiásticas que possui e reivindica direito de saúde mais integral. Saúde mais integral e universal todo. Pronto. A gente pode saber que ele cobra aqui o quê? Origina-se movimentos populares, história do SUS, né? Tá falando, ó, origina-se de movimentos populares e das comunidades eclesiásticas com base que passaram a reivindicar o direito. Pronto. Está falando basicamente da história do SUS. Aqui não é muito bom para escrever, para desenhar, não, mas você escutando dá certo também. Então pronto, a gente já pode falar que é história do SUS. Simbora. Vamos ver aqui. Já começa a se ter um perfil. O Sistema Único de Saúde é o sistema público brasileiro que possui alguns princípios doutrinários e organizativos, com base em considera a seguinte situação. Pronto, deixa eu ver, vamos ver. Não vou me afobar não. Na ESF Campo Novo, o dia é de atendimento à hipertensão e diabetes. Dona Chica chega cedo para garantir o atendimento. Ao se consultar, o médico identificou que ela precisa realizar exames de imagem. Recomendado o outro nível de assistência, o médico está garantido o princípio de pronto. Vixe, isso é batata. Princípios do SUS, princípios doutrinários, princípios organizativos. Isso aqui você tem que estudar toda a prova. A não ser que no edital não diga... talvez até se não disser no edital, você precisa estudar. Não, tô brincando. Se não cobra e cair na prova, você pode entrar com recurso. Então, perceba. Aqui, a gente está em conhecimento do SUS, então, logicamente, vai cair SUS. Mas, princípios do SUS. Não vamos responder. A gente não está respondendo, a gente está analisando o que ela cobra. Simbora. Perceba que até agora ela não repetiu nenhum ponto. Ela está tendo uma tendência a distribuir as questões, mas ainda é cedo para chegar a uma conclusão. Vamos embora. A Carta de Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde, Carta de Direitos dos Usuários, traz informações para a população, que a população conheça seus direitos na hora de procurar o atendimento de saúde. O direito acompanhante, por exemplo, está garantido na Carta de Direitos dos Usuários do SUS. Para garantir Carta de Direitos dos Usuários do SUS, pronto, a gente já sabe que ela cobra isso. Se tiver no seu edital,
já sabe que é um ponto que ela não vai ignorar. Vamos embora. Agora, propriamente, os conhecimentos específicos. Vamos tentar ser mais ligeiro, né? A estratégia de saúde da família visa a reorganização da atenção básica no país de acordo com os preceitos do SUS e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais municipais como estratégia de expansão, qualificação, consolidação, favorecer a reorientação do processo e potencial aprofundar princípios, diretrizes, fundamentos de atenção básica. Uma característica importante da composição da equipe que trabalha nesta ESF, nesse sentido, a equipe de saúde da família tem como composição mínima o. Então, você veja que aqui ela cobra a composição mínima da estratégia de saúde da família. Então, se tem algum ponto no seu edital que fala da saúde da família, que entra nessa por parte mais minuciosa de composição, aí você já sabe que é um ponto que também pode cair. Por enquanto, ela está cobrando de forma bem distribuída, não está repetindo questões. Já se começa a traçar um perfil, porque quando a gente traça um perfil de banca, a gente procura tanto questões que se repetem, uma tendência de se cobrar conteúdos, quanto também de ela distribuir por igual todos os conteúdos. E aí você vai adotar uma estratégia de estudo de acordo com o perfil dela. Por exemplo, se ela continuar tendo essa tendência a cobrar de forma homogênea, ou seja, distribuído por o máximo de conteúdos possível, então o seu estudo também tem que ser baseado nessa forma. E aí, se for dessa maneira, se essa maneira prevalecer, se a gente constatar esse perfil na análise, qual deve ser a sua postura ou estratégia para uma banca com esse perfil? Você também tem que revisar de forma ampla. E aí você vai se aprofundar? Não, você vai estudar superficialmente, tentar o máximo de conteúdos possível na sua revisão. Se a gente de repente começar mais à frente, perceber que não, ela tem uma tendência maior para um lado, aí já é outro ponto, aí você vai adotar outra medida. Estudar com estratégia. Porque não adianta de nada a prova ela ter uma tendência a cobrar tudo que colocou no edital e você se dedicar somente a alguns pontos ali que você acha, às vezes até de forma aleatória, que vai cair. Você tem que tentar estudar, nesse caso, pelo máximo de conteúdos, desde que se prove que ela tem essa tendência. Mas vamos analisar, vamos para frente. O procedimento da administração correta de um medicamento, a medicamento tem como objetivo comum oferecer assistência de qualidade com segurança e eficácia. Assim, na administração de medicamentos por via oral, pronto. Cobrou a administração de medicamento no seu edital? Você já viu que eles não ignoram. Vamos embora, simbora. Aqui, a reforma psiquiátrica, história, né? Perceba que, de fato, a IDECAM, ela está cobrando aí de forma bem distribuída os conteúdos. A reforma psiquiátrica no Brasil busca consolidação do novo estatuto social para o indivíduo em sofrimento psíquico, que lhe garanta cidadania, respeito aos seus direitos e sua individualidade, promovendo a contratualidade na cidadania. Sobre isso, pode-se afirmar que a principal crítica da reforma psiquiátrica é a respeito do modelo de assistência. A nossa questão aqui, já disse, não é responder. Não fique tentado a responder. Quando você estiver fazendo análise, é análise. Quando você for responder questões, é responder questão. Cada coisa no seu devido momento. E a gente viu que o quê? Aqui é história. História da reforma psiquiátrica, né? Vamos embora. A Lei 7.498, de 86, dispõe sobre a regulamentação
do exercício da enfermagem e de outras providências. No seu artigo, define prerrogativa dos técnicos de enfermagem, de modo que, pronto, a gente já sabe o que cobrou aqui. Lei 7.498, que é a lei do exercício profissional de enfermagem. E perceba, essa é uma questão, é um conteúdo que cai em quase toda a prova e as bancas não deixam de cobrar, não. E perceba que ela direcionou a questão, ela poderia também ter adotado um perfil de quê? De cobrar, por exemplo, a atribuição do enfermeiro. Poderia, porque está na lei. E ela poderia sim, de fato, sem haver recurso que prevalecesse sobre essa questão. Mas perceba que ela priorizou, já que se trata de uma prova de técnico de enfermagem, ela priorizou cobrar os pontos para técnico de enfermagem. Então, já é algo para você perceber. Se você tem pouco tempo, ir lá na lei do exercício profissional de enfermagem, tem aquilo que fala sobre as atribuições do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Talvez seja interessante você priorizar aquilo que é do técnico de enfermagem. Se você tem muito tempo para estudar aqui, se você vai fazer IDECAN, não é o caso, já está em cima. Só que se você vai fazer para agora, é interessante você ir direto ao ponto. E aí, priorizar nesse caso as atribuições do técnico de enfermagem. Um bloco operatório, bloco cirúrgico, é o local em um hospital ou clínica enquanto o equipamento para a realização de cirurgia. Vamos ver, peraí, eu não li direito não. Um bloco operatório ou bloco cirúrgico é o local em um hospital ou clínica com equipamento para a realização de cirurgia, certo? Diante do exposto, é correto afirmar que o centro cirúrgico, deu para entender qual é o ponto, qual é o conteúdo que ele está cobrando? Clínica cirúrgica. Se isso está no seu edital, se esse conteúdo está no seu edital, você já analisa melhor e estuda. Mas esse é um conteúdo bem amplo que a gente não tem nem como fechar um ponto exato que ele está cobrando, né? Porque é bem amplo. Mas você já sabe que clínica cirúrgica é cobrado. Bloco cirúrgico. Vamos ver aqui. Questão 36. Um técnico de enfermagem de uma USF técnico de enfermagem recebe em uma sala de triagem uma mãe de primeira viagem, para a primeira consulta com o enfermeiro da unidade. A mãe, muito curiosa, pergunta ao técnico de enfermagem a diferença entre o crescimento e o desenvolvimento. Diante disso, assinale a alternativa correta. Pronto. Crescimento e desenvolvimento, que é bem amplo, é um conteúdo extremamente amplo, mas que você perceba. Por isso que eu sempre digo, não adianta você se deter demais, se aprofundar demais nos conteúdos, porque você vai estar perdendo tempo. Se você tem muito tempo, se você é uma pessoa que não trabalha, se você é uma pessoa que não tem filhos, se você só se dedica a estudar, tudo bem, você pode se aprofundar, é válido. Mas se você não tem tanto tempo assim, talvez seja melhor você se deter aos conteúdos mais superficiais. Porque perceba, o quão grande é o conteúdo de crescimento e desenvolvimento. E o que é que ele foi aqui? Perguntou o conceito. Ou seja, você estudar um conteúdo que daria ali tranquilamente 100 páginas, talvez seja já exagero, mas 30 páginas. E aí ela pergunta o conceito. E geralmente é assim, uma ou outra questão vai ser aprofundada, mais específica. Só que a maioria das questões são superficiais. E aí se você se aprofunda demais, você só vai estar perdendo tempo. E às vezes nem acerta a questão. Vamos embora. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico da hanseníase, melhor. Pronto, já sei que está cobrando em hanseníase. Só vou terminar por desencargo de
consciência. Porque o tratamento da doença interrompe a transmissão e previne sequelas. Mas eu já vi aqui, ó. Eu quero saber o micro-organismo que causa a hanseníase. Aí pronto, olha só. Mais uma vez. Você já sabe que ela está cobrando isso aqui. Se tem no seu edital, já sabe também que é um conteúdo que ela não ignora. Já estou percebendo, de fato, chegando à conclusão de que a IDECAN ela procura distribuir suas questões pelo máximo de conteúdo possível, porque até agora não se repetiu nenhum. Mas olha, uma conclusão, perceba. E tomara que você esteja até aqui, porque se você está tendo insights ótimos. Quem saiu se deu mal. Olha só. Hanseníase é um conteúdo que não é tão grande. Você vence ali o conteúdo, sei lá, em 3 páginas, 4, assim, lógico, sem se detalhar com um mestre naquele assunto. Mas o que ele pergunta? Aquilo que você encontra praticamente nas 5 primeiras linhas. O que é hanseníase, o que causa, qual o micro-organismo causador, e pronto. Às vezes você se aprofunda demais nos conteúdos quando a maioria das questões é superficial. Ele está perguntando o que causa. Aí lá vai você se aprofundar nos conteúdos, procurar livros, estudar por livro, não sei o que. Se você tem a vida toda, tem o tempo, tem 20 horas do seu dia para estudar, tudo bem, pode estudar. Se aprofunde. Mas se não, você tem que ir no que é principal. Olha só. Perguntou que micro-organismo provoca a hanseníase. Percebe isso? Isso está mostrando o perfil da banca. Não é para você se aprofundar. Porque, olha só. Olha que interessante. Quando a gente faz um mapa, a análise da banca, a gente não está analisando somente que conteúdos aquela banca cobra. Não, a gente não está analisando só isso, não. A gente está analisando também qual o nível de profundidade que ela cobra, com a complexidade das questões. E perceba que a complexidade não é tão grande. Então, por que você vai complicar se a prova em si não complica? Você tem que simplificar. Se a banca é simples, e aí você só vai saber se a banca é simples, se a banca não complica, se você fizer essa análise. Então, faça essa análise em toda a prova que você for fazer. Porque só assim, para você saber se a banca complica ou não. E aí a banca é simples, você complica, você chega lá, e aquele que estudou só o principal vai ganhar de você, que às vezes sabe mais do que ele. Olha que interessante. Olha, concurso não é justiça. Às vezes tem alguém que sabe muito mais, mas não passa. E aquele que sabe pouco, mas sabe o principal, passa. Eu posso dizer até que eu sou um caso. Tem enfermeiros que sabem muito mais do que eu, e muitos, muito mesmo, mas assim. Mas eu sei fazer prova, eu sei estudar para prova. Por quê? Porque eu fiz muito isso e acabei aprendendo na marra, né? Tanto é que hoje eu venho ensinar aqui para você não cometer os mesmos erros que eu. Então, analise as bancas antes de fazer suas provas. Tem que estudar. Olha, tem que estudar com estratégia. Estude com estratégia. Se não estudar com estratégia, você vai perder tempo. Você... Eu ia dizer um palavrão aqui, mas deixa para a próxima. Ainda não tem essa intimidade toda, não. Vamos embora. Suporte básico de vida. Pronto, já sei que os cobra suporte básico de vida, protocolo de atendimento, estabelece reconhecimento, realização de manobras, ressuscitação, RCP, suporte básico de vida, vamos ver, avaliação da vítima, seca, assinala a alternativa correta, avaliação secundária. Pronto, é um conteúdo um pouco extenso e que você vê que, mais uma vez, não se repete. Cobra um assunto que ainda não tinha cobrado, e aí vai falar de avaliação secundária, e aí você tem que saber, né? Avaliação primária, secundária, julgar o estado neurológico, sampla, análise do estado circulatório, enfim. Você já sabe que também não é um conteúdo tão extenso, que é importante estudar
suporte básico de vida, se está no seu edital. Se você não vê no seu edital, não tem por que não estudar, né? A gente está fazendo uma análise, mas você, dessa prova em si, mas se a sua prova não tem no edital, você não precisa estudar, né? Não vai perder tempo, não. Às vezes não dá tempo nem de estudar o que está no edital, imagina perder tempo estudando o que não está. Então vamos embora. Segurança do paciente, é a parte fundamental do trabalho da equipe profissional. Afinal, o ambiente clínico é responsável por promover a saúde e segurança das pessoas. Por isso, abrange estudos práticos visam diminuição, em alguns casos, e eliminação dos riscos de assistência. Desse modo, é correto protocolo base de segurança do paciente. Segurança do paciente. Tem no seu edital, estude. Perceba, a gente já começa a chegar aqui, eu ia dizer que é na reta final da prova, mas eu já vi que não é não, eu já vi também que não vai dar tempo de eu analisar as 4 provas não, porque geralmente eu consigo fazer essa análise bem rápido, mas é quando eu não tô falando com ninguém, né? Quando eu não tô falando com ninguém, como eu tô, aí eu perco um tempo danado. E eu também não posso tomar o seu tempo demais, porque senão o tempo que já não é nosso amigo vai lhe prejudicar. E a minha intenção aqui é ajudar e não prejudicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer análise dessa última prova. Não vai dar tempo, senão vai passar 2 horas aqui nesse vídeo. E aí você vai perder tempo que você poderia estar estudando os conteúdos. Mas vou fazer uma análise muito boa e que eu já começo a perceber que é suficiente para traçar o perfil dela. E na verdade já está sendo traçado o perfil, que é uma banca que cobra de forma distribuída as questões e de forma superficial. Para mim isso já é muita coisa. Você já sabe que precisa estudar tudo. Grande coisa, né? Mas superficialmente, aí sim, aí é vantagem, porque você não vai precisar se aprofundar. Você vai procurar resumos, procura ali Google Imagens, aula, PDF ou PowerPoint. Se você vai estudar por Rômulo Passos, estudar ali pelas aulas, não recomendo estudar por livro, porque livro é grande demais, a não ser que você já tenha marcado todo ele estudado e você vai ali nos pontos principais, mas se não, o ideal é que você estude pelo resumo mesmo, aqueles PDF, aquilo que os professores deram em aula. E se já está em cima, não vai assistir aula não. Se já está em cima, não vai ficar assistindo aula essa aula aqui. Aulas de conteúdos não, porque os professores demoram demais, igual a mim, igual eu estou fazendo aqui. Aí você perde tempo. Vai no PDF, você ligeiro ali e pronto, vai-se embora. Porque senão você vai ser prejudicado e você não tem tempo para isso não. Aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade. Aleitamento materno, 5 anos evita diarreia, infecções, risco, alergias, alto. Certo, vamos ver. Segundo o Ministério, amamentação. Pronto, você já sabe que cobra amamentação. Pronto, já precisa responder? Não, simbora. Olhe só, até agora não. Mas vamos ver o negócio, vamos ver se é superficial. Segundo o Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva deve ser ofertada até uma idade específica e complementada até outra idade, assim, assinada alternativa. É uma questão superficial, mais uma vez, que você vê ali em todo resumo de amamentação vai estar isso. Perceba, não se aprofunde nos conteúdos, principalmente quanto mais extenso é o edital. Quanto mais extenso é o edital, menos você tem que se aprofundar. Porque as bancas geralmente não cobram profundamente. E a ideia que a gente já percebeu que é esse o padrão. Simbora, a ideia não é responder não. A ideia é analisar. A rede de atenção às urgências tem como objetivo... Olha o tamanho dessa questão, vixe Maria. Tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre diferentes pontos de atenção que compõem, de forma a organizar a assistência, definindo fluxos adequados, constituído pela promoção, prevenção, vigilância, constituído pela promoção, prevenção
e vigilância à saúde, atenção básica, SAMU, estabilização, Força Nacional, SUS, diante do exposto, assinala a alternativa que define adequadamente urgência, emergência. Olha só, olha essa questão. Você não precisava ter lido nada disso aqui, ó. Pegadinha. Pegadinha. Olha só que interessante essas provas. No final das contas, você bastava ter lido isso aqui e ir para a alternativa. Porque ela só precisa... Ela pediu basicamente você definir o conceito de urgência e emergência. Coisa que é só o que a gente vê quando está estudando para concurso. Perceba, mais uma vez, superficial, superficial, superficial. Quem foi embora desse vídeo antes não vai ter essa conclusão. E ó, o seguinte, o que você está aprendendo aqui no perfil da banca, você não ignore. Você perceba, ela cobra besteira, superficialidade. Então, nessa revisão, vá para besteira e vá para superficialidade. Porque você vê ela, um assunto tamanho do mundo, urgência, emergência, é o conceito. Pediu o conceito. Vamos embora. Olha o tamanho dessa questão. Vixe, Maria, olha. Uma questão de conceito. O que é urgência, o que é emergência. Vamos embora. O Centro de Atenção Psicossocial não repetiu nenhuma questão até agora, percebeu? Percebeu que ela não repetiu nenhuma questão. Para mim já é suficiente. Essa prova já foi suficiente para traçar o perfil da Banca IDECAN. Questões superficiais e distribuídas por todo o edital. Simbora. É uma instituição brasileira que visa substituição de hospitais psiquiátricos, certo? Antigos hospícios, manicômio, papapá. Quanto aos projetos terapêuticos desenvolvidos, outros estabelecimentos de saúde mental, é correto afirmar. Pronto. Centro de Atenção Psicossocial, Saúde Mental, que é um conteúdo mais amplo. Se você for estudar todo o conteúdo, aí já pode-se dizer que não é um conteúdo tão fácil de se estudar. Mas perceba que é um conteúdo diferente, é um conteúdo que não é repetido de nenhuma outra das outras questões que a gente viu até agora. E são questões gigantes, viu? Olha, olha só. Essa aqui até que é uma das questões menorzinhas. Mas olha essa aqui, essa outra. Vixe Maria. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Olha só, até que enfim repetiu uma, né? Segurança do paciente. Vamos ver onde é que a gente tinha visto segurança do paciente. Segurança do paciente, aqui ó. Até que enfim repetiu uma. Pronto, a gente aqui já pode saber o seguinte. Talvez eles deem mais um pouco de importância maior aqui. A segurança do paciente. Não que você agora eu vou estudar a segurança do paciente de forma profunda. Não. Não é isso. Não é isso. Pode ter sido só muito uma coincidência. Mas que você já pode saber que é um assunto que você não pode ignorar. É só isso. Em 2003, o Ministério implantou Política Nacional de Humanização e Gestão do Sistema de Saúde, que tem os princípios teóricos, metodológicos, a transversalidade, a inseparabilidade entre a atenção e a gestão e o protagonismo dos sujeitos e coletivos sobre as inovações propostas por essa política assinada. Política. Qual é a política? Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema de Saúde. Perceba. Mais uma questão que, até onde eu me lembro, não tinha sido cobrada. O termo diurese é utilizado para denominar quantitativa de urina eliminada em determinado período, normalmente 24 horas, que fornece dados, avaliação renal, paciente, condições hemodinâmicas, a diagnosticar doença específica. A respeito, a diurese é chamada de diurese. O que
que essa questão trata aqui? Termos técnicos, né? Diurese, oligúria, poliúria, anúria, disúria e hematúria. Pronto. Termos técnicos é você saber um pouco de termos técnicos, e aí é um pouco de leitura. Você sempre que se deparar com uma palavra que você não conhece, você dá uma pesquisada ali. Hoje o que não falta é maneiras rápidas de você pesquisar uma palavra. E aí não tem justificativa, né? Quando você estiver estudando, sempre que se deparar com uma palavra nova. As feridas, quer ver? Classificação das feridas. Pronto, isso é uma questão super superficial. Ó, questão superficial. Isso aqui é superficial. Isso aqui, se você colocar termos técnicos no Google, vai aparecer provavelmente, bota assim, termos técnicos em enfermagem, vai aparecer praticamente todas essas palavras aqui. Então, veja que é superficial. Feridas são classificadas pela forma como se fecham, sendo que uma ferida pode se fechar por intenção primária, secundária, terciária. Sobre isso, pronto, a questão superficial também. Basicamente conceitual, o que é fechar por primeira intenção, segunda intenção, terceira. Basicamente isso, que é extremamente superficial. É só conceito. Isso aqui em qualquer conteúdo que você colocar na internet, você vai encontrar. Botar no Google, conteúdo ferida, concurso, muito provavelmente você vai encontrar em praticamente todos os conteúdos para concursos que tiver na internet. Então, muito parada cardiorrespiratória é um grave problema de saúde e se caracteriza pela ausência de atividade mecânica, efetiva, confirmada pela ausência de pulso, com falha mecânica ventilatória. Além disso, existem algumas diferenças entre parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, parada extra-hospitalar, que aqui vai ser a cadeia, né? Cadeia da assistência, que vai mudar de acordo com se a parada acontece dentro de um hospital ou fora de um hospital. Mas aqui a gente não está para responder. Dessa forma, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, questão superficial. Se você colocar ali PCR, RCP, muito provavelmente botar no Google ali, ó, Google Imagens, parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar, vai aparecer ali as cadeias de atenção e prova mais uma vez que a IDECAN ela cobra questões superficiais, pelo menos para técnico de enfermagem, sim, tudo coisa superficial. A quantidade de compressões, aqui ó, a profundidade, que aí já é um pouco mais difícil, mas superficiais. Não se aprofunde, só estude e tente estudar tudo, mas de forma superficial. Só resuma ali o Google Imagens, PowerPoint, aula, concurso, bote lá e o nome do assunto. A ausculta é um método semiológico que oferece informações valiosas sobre o estado clínico do paciente em relação a ela assinar a alternativa correta. A ausculta, que aí já é um pouco inesperado, né? Uma questão dessa. A ausculta, eu já não esperaria que fosse cair uma questão de ausculta, que provavelmente que você veja, na verdade é uma questão superficial. Eu pensei que ia ir para o exame físico, mas praticamente ela só está perguntando o conceito de ausculta, que aí você tem que saber mesmo. Equivale a ouvir, consiste em ouvir, equivale a avaliar a temperatura, a golpear, ou seja, conceito. É só você ver aqui qual desses aqui significa ausculta. E aí é uma questão fácil de você saber, né? Não diria nem fácil de você ter certeza. Pode ser um aqui, ó, pronto. Poderia gerar confusão, mas que pelo menos você já consegue eliminar algumas. Então, mas perceba mais uma vez que é uma questão só de conceito. Você saber o que é a ausculta. E aí é importante sempre você estar, quando
tá nas suas leituras. Fazer a pesquisa ali, né, dos termos técnicos. Se aparecer uma palavra que você não sabe o significado, você vai lá e estuda rapidamente. O código de ética, olha só, o código de ética até que enfim ele apareceu, dos profissionais de enfermagem. É batata, quase toda prova também cai o código de ética dos profissionais de enfermagem. E aí se tem... já é um conteúdo que já dá para você ler completo, que é pequenininho. Não tem muito o que... A não ser que você tenha um resumo, já uma marcação dos pontos principais. Aí você pode, nas carreiras, ver esses pontos. Mas é pequenininho, dá para você estudar tudo. As infecções relacionadas à assistência, IRAS, pronto. São eventos adversos frequentes associados à assistência. E aqui, ó. Aqui... Profissional organizado, assinala a alternativa que traz a organização dos capítulos desse documento. Vixe, os títulos, os capítulos. Perguntou os títulos. Diga aí. Decoreba pura. Decoreba pura. Que é superficial. É basicamente você saber quais são os capítulos ali. Ó. Capítulo, diga aí. Eu digo qual é a vantagem de você saber o nome dos capítulos. Você não é advogado, mas cobrou, né? E eu não estou dizendo que a gente não deve conhecer nossos direitos. Eu não estou dizendo isso, não. A gente tem que conhecer, sim, o código de ética, mesmo sem ser advogado. A gente, inclusive, não pode dizer que é inocente porque não conhece uma lei. A gente não pode argumentar isso para justificar o descumprimento de uma lei, dizer que não conhecia. Isso aí não pode ser dito. Eu estou dizendo que não tem para que você saber os capítulos decorados. Eu acho que é importante você saber, talvez, o significado, o que aquilo quer dizer, mas decorar propriamente, achei isso aí uma questão ruim. São eventos adversos mais frequentes associados à assistência à saúde e um grave problema de saúde pública, as infecções, né? Cadê? Me perdi. Pois aumenta a morbidade, a mortalidade e os custos, além de afetar de forma negativa a segurança do paciente e a qualidade. Diante dessa temática, assinale a alternativa que apresenta uma meta e ação estratégica nacional de prevenção e controle da infecção e da resistência microbiana. Pronto, basicamente você tem que estudar aqui, ó, infecções relacionadas à saúde, biossegurança. Perceba, estudando, e mais uma questão superficial, né? Que basicamente é você entender mais ou menos qual a intenção dessa política de tentar evitar as infecções relacionadas à saúde. Vamos embora, aqui são 60 questões. Ixi, Maria, era para ter analisado melhor, viu? Eu disse que ia fazer essa análise 1, 2, 3, 4, 5 provas, mas eu estava muito abestalhado mesmo. O infarto agudo do miocárdio. É a morte das células musculatura do músculo cardíaco devido à formação do coágulo, interrompe o fluxo sanguíneo, assinala a alternativa que apresenta o fator de risco de desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio. Assinala a alternativa que apresenta o fator de risco para o desenvolvimento. E aí saber os fatores de risco, né, para o infarto. Que é uma questão fácil, mais uma vez, superficial, fatores de risco. Em qualquer conteúdo que você botar aí na internet falando de infarto, vai ter os fatores de risco. Mas é importante também que você estude por conteúdos de confiança, não é pegar qualquer coisa, não. As posições cirúrgicas, pronto. Não vou nem para agilizar, eu já sei. Posição cirúrgica você estuda, pronto. Perceba. Acho que cai uma questão de cirúrgica até agora.
É porque é tanta questão que não tem como não repetir, mas perceba que ele não está concentrando em nenhum assunto as questões. Está distribuindo aí no máximo possível. E questão muito superficial, posições cirúrgicas, qualquer conteúdo, qualquer coisa que você colocar no Google ali, do concurso de enfermagem, vai aparecer enfermagem cirúrgica, vai aparecer aqui as posições. Então, DPLC, asma, são doenças frequentes que interferem no cotidiano e podem levar até óbito. Sempre sobre o tema assinar a alternativa que contempla as características da DPLC. Já é uma questãozinha mais que não costuma cair tanto, embora seja muito comum na prática, né? DPLC não é uma questão que costuma ser tão cobrada. Mas perceba, então, é um ponto, quando você vê ali as doenças pulmonares, se cair no seu edital, que às vezes fala ali doenças dos sistemas e tudo mais, você já pode saber que tem que estudar TPLC. Vamos embora que o negócio é grande aqui. Uma das formas de promover e apoiar a implementação de iniciativa voltada para a segurança do paciente. Olha só, já começo a ver que a segurança do paciente não é de brincadeira. Implementação, núcleo de segurança do paciente, estabelecimento de saúde, núcleo de segurança do paciente para contra mitigação de incidentes, pronto. Você já sabe. Biossegurança, segurança do paciente, já é um ponto que você tem que priorizar se está no seu edital. Se não está, não está. E às vezes até está ali e é bom prestar atenção se não está e só você não percebeu, né? Que às vezes está dentro de um conteúdo maior. Então perceba, segurança do paciente, já eu creio que seja a terceira questão. Já é de fato, a gente já não pode ignorar essa repetição. Segurança do paciente é importante. Propedêutica é o conjunto de técnicas e procedimentos pelos quais um paciente é examinado. Técnicas, procedimentos, examinado, com a finalidade de chegar a uma hipótese diagnóstica. Dentre as técnicas empregadas tem-se anamnese, exame físico. Sobre isso é correto afirmar que exame físico Olha, conceito, mais uma vez conceito. Questão superficial, conceito. O que é exame físico? O que é anamnese? O que é propedêutica? O que é... que é isso. Perceba, 1 milhão de conteúdos colocados ali no edital. A prova, a banca, está fazendo de tudo para cobrar todos os conteúdos, mas perceba, sempre superficial. Então, não vá para a prova sem tentar passar por todos os conteúdos, mesmo que estudando superficialmente. Olha só. Vou estudar exame físico, anamnese, propedêutica. Aí você vê aquele conteúdo do tamanho do mundo. Aí pronto, ali no conceito do que é exame físico, do que é anamnese, você já mata uma questão. Nem precisar ter... Não estou dizendo que é para você também todo conteúdo ficar ali só nas primeiras 5 linhas, no primeiro parágrafo, não. Não é isso. Eu estou dizendo que não adianta se aprofundar, responder milhares de questões de um assunto, sendo que tem um bocado que você não viu ainda. Você só começa a se aprofundar depois que você viu superficialmente a maioria dos conteúdos. E que você já tem um certo domínio. Depois disso, você começa a se aprofundar. Primeiro vem o básico. Primeiro você entenda ali o básico para depois se aprofundar. Então, não perca tempo. Tenta estudar todos os conteúdos que você já viu que ela... Fora a segurança do paciente, que ela repetiu algumas vezes, ela está distribuindo aí questões por todo lado. Entende-se por convulsão, a contratura involuntária da musculatura que provoca o movimento desordenado. Desse modo, ao prestar primeiros socorros, convulsão, a uma pessoa em crise convulsiva que está deitada
no chão. É um procedimento prioritário, é uma questão fácil, né? Primeiros socorros de convulsão. Tem ali os principais conteúdos que são cobrados em primeiros socorros. Se está no seu edital, aí você vai ali convulsão, OVACI, né? A obstrução de vias aéreas. Também RCP. Tem os conteúdos que são mais cobrados, que são preferenciais de praticamente todas as bancas. E eu estou vendo que a IDECAN não é uma exceção. Mas, mais uma vez, um conteúdo superficial, porque é muito fácil no atendimento, assim, você entender isso. Ela não está entrando em detalhes, simplesmente está perguntando como é que você atende uma vítima de convulsão. Muito, muito fácil, questão muito fácil. Vamos ver. Testagem para HIV é recomendada em todas as gestantes pré-natal para o diagnóstico durante esse período. A testagem para HIV é recomendada. Já é uma questão um pouco mais difícil, mas que também não é tão difícil, é superficial. É uma questão superficial. Só que envolve, como no atendimento a gestante, pré-natal, tem muitas informações, muitas datas, muitos números. De fato, você às vezes tem muitos dados que você acha simples, mas como são muitos, você pode esquecer. Por isso que é importante você não se aprofundar, porque você vai complicar ainda mais. Já tem muitos dados e você ainda vai se abestalhar e se aprofundar atrás de mais dados para esquecer. Tipo, aí você procura dados profundos e por conta de perder tempo... eu tô falando de prática não, eu tô falando de prova de concurso. Na prática, sim, aí você pode se aperfeiçoar, tentar ao máximo se qualificar, mas prova de concurso é diferente. Prova de concurso é estudar o que cai. O que cai é o que está ali na superfície, é aquele negócio que é só o principalzinho mesmo e pronto. Na maioria das provas, inclusive a IDECAN, que a gente está vendo aqui. Simbora. Aí... Questão 58. A gente chega nesse final. Técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação, acompanhamento, trabalho de enfermagem, de grau auxiliar, participação, planejamento, assistência de enfermagem. Cabendo especialmente participar da equipe de anestesiologia, participar da programação da assistência, executar todas. Aí é a questão de você saber as atribuições do técnico de enfermagem, né? E aí é uma questão que você já tem que ter um certo conhecimento, assim, lógico da função do técnico de enfermagem, porque você não vai encontrar essa questão escrita ali em um único ponto. É uma questão mais de você saber as atribuições, a profundidade de atuação de um técnico de enfermagem. E aí, de fato, essa é uma questãozinha que já não é tão simples, não é só estudar ali, tá escrito, não, é uma questão um pouco de dedução, mas que também não é tão complicada. Vamos embora. Os principais tempos cirúrgicos, a gente já viu que conhecimento cirúrgico, clínica cirúrgica, bloco cirúrgico, é um conteúdo que a IDECAN cobra um bocado também. Até agora a gente viu que se repetiu o quê? Segurança do paciente e clínica cirúrgica. Aqui, ó. O resto é distribuído assim, ó, por todo canto. Esses dois conteúdos aqui, se tem no seu edital, não ignore. Se tem no seu edital... Vamos embora agora. Só tem uma questão. Vacinação, pronto. Eu tava demorando, pensei que não ia cair. É reconhecida como uma das estratégias para preservar a saúde da população, fortalecer sociedade saudável e resistente. Além de prevenir graves doenças, a imunização contribui para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivo de saúde. Nesse sentido, o assinalo alternativo contempla todos os grupos, ciclos da vida que são abrangidos pelas vacinas e pelo Programa Nacional de Imunização. E aí ele vai falar
aqui de... Vamos ver, peraí. Nesse sentido, assinala a alternativa que contempla todos os grupos ou ciclos da vida, grupos ou ciclos da vida que são abrangidos pelas vacinas disponibilizadas, que são abrangidos pela... Que é uma questão básica, assim. É você saber... Nem precisa estudar essa questão, né? Quem é que se vacina? Quais são os grupos que se vacinam? Basicamente você saber disso. Então, mais uma questão superficial. Todas as questões, praticamente, quase todas as questões. E ainda tem uma prova discursiva aqui, ó. E aí, se o seu edital tem uma prova discursiva, você pode analisar as provas anteriores para ver mais ou menos qual é a característica dela. Se não, essa é uma parte que você tem que ignorar. Então, chegamos ao fim da análise dessa prova e a gente vai dizer aqui quais são as conclusões onde a gente poderia chegar. Deixa eu ver, eu vou escrever aqui. Deixa eu escrever aqui com um verdezinho. Segurança do paciente. Isso é uma prova de 2024, então deve ser considerada, viu? Cirúrgica. São os dois assuntos que ela mais repetiu. Então, se tem no seu edital, estude com mais carinho do que os outros conteúdos. E aí você também pode fazer a análise das outras questões da banca para ver se esse perfil também se repete em outras bancas. Aliás, se repete em outras bancas, não, se repete em outras provas. Porque, de fato, se eu fosse fazer análise aqui de todas as provas, aí realmente ia passar o dia todo e você não tem esse tempo todo para perder, não. Que não é uma perda, é um investimento, mas você pode fazer essa análise em casa também e depois responder logo as questões. Então, ela cobra segurança do paciente, questão cirúrgica, o resto dos conteúdos são distribuídos por todo o edital, praticamente, todo o conteúdo programático, de forma superficial. E eu diria que o principal ponto são esses, porque assim, nada garante que ela vai cobrar isso aqui de novo. Mas uma coisa, praticamente, eu quase que posso garantir, que ela vai distribuir as questões por todo o conteúdo programático, assim, distribuir o máximo possível. E serão conteúdos, questões superficiais. E aí, você vai ter muita vantagem se você ver o máximo de conteúdos possível. Olha, não deixe de ir para a prova fazendo pelo menos isso. Coloca ali o conceito. Se você não tem tempo para estudar, se aprofundar, pega o nome do conteúdo que ela cobrou um por um e coloca ali no Google, pum, ou no ChatGPT, ou no Gemini, que é a inteligência artificial da Google. Fale resumidamente em 10 linhas sobre esse conteúdo para concurso. Trum. Aí você bota o conteúdo ali, ele vai lhe dar um resumo. Pronto, você estudou aquilo, ó, faz o xizinho. O xizinho não, o czinho, para dizer que estudou. O próximo, e você vai estudar em 10 minutos, você estuda um conteúdo. Chegou outro, isso assim porque a gente tá na reta final, né? Você só não vá para a prova sem fazer pelo menos isso. Dizer, ixi, Mário, eu não vi nada desse assunto. Aí tá ruim. Faça pelo menos isso. E aí você vendo todos os conteúdos superficialmente, se tiver como dar uma priorizadazinha nesses dois conteúdos que eu disse aí, também faça isso. E aí pronto, você estará apto a ser aprovado na sua prova. Se você vai fazer PB Saúde agora, a gente está na reta final, se você está vendo hoje é dia 5/12, e aí você tem que correr. E no mais é isso, é estudar com estratégia. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você ver os novos vídeos. Mesmo que você seja bem colocado nesse concurso, ou que você fica ali um pouco distante, geralmente ele chama, a PB Saúde chama quase todo mundo, ou todo mundo mesmo. Então, ative o sininho porque vai vindo, virão novos vídeos, e eles podem ser válidos se você
Principalmente se você, mesmo passando nesse concurso do PB Saúde, se é o seu caso, se você quiser continuar estudando para ter 2 vínculos, aí é uma decisão sua. Eu sei que é importante você estudar com estratégia e é aqui que você pode ver estratégias de estudo para concurso. Eu tenho alguns links importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, vou afixar, eu creio, no primeiro comentário, que podem ser úteis para você na sua preparação. Tem um curso de estudo estratégico para concursos de técnico de enfermagem, dentre outros links importantes. Então não deixe de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com alguém que você deseja que seja aprovado no concurso. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!